já tivemos a oportunidade de adorarmos ao nosso Deus, tivemos a oportunidade de louvarmos ao nosso Deus, e agora nós vamos ter a oportunidade, nós vamos ter o grande privilégio de ouvirmos a palavra do nosso Deus. E eu quero convidar você a abrir novamente a sua Bíblia comigo, no livro dos Salmos, no Salmo de número 34. Livro dos Salmos, Salmo de número 34. E nós vamos meditar neste Salmo nesta noite. Eu quero fazer a leitura com você do versículo 1 até o versículo de número 18. Livro dos Salmos, Salmo de número 34, do versículo 1 até o versículo de número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Que Deus possa falar ao seu coração nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos e irmãs, para iniciarmos a nossa meditação dessa noite, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Que tipo de cristão você é? É interessante que a gente sempre gosta desses testes para revelar a nossa personalidade, para sabermos se nós somos coléricos, se nós somos analíticos, se nós somos sanguíneos, e assim vai. Mas se você fizesse um teste também para saber que tipo de cristão você é, será que você é um cristão deprimido? Será que você é um cristão alegre? Será que você é um cristão confiante? Será que você é um cristão meio temeroso? Que tipo de cristão você é? É interessante nós olharmos e nós notarmos que tipo de cristão nós somos. Quando as pessoas olham para nós, quando elas ouvem, elas nos olham e nos escutam, que tipo de cristão será que elas identificam em nós? Será você um cristão cheio de esperança? Será você um cristão cheio de esperança? Quando eu olho para o Salmo de número 34, esse salmo é um salmo maravilhoso, porque esse é um salmo de Davi, quando ele fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e por este foi expulso e ele se foi. Ou seja, nós devemos lembrar aqui o contexto deste salmo.
Esse salmo, Davi foge de Saul, vai justamente para os seus inimigos ali, e chegando ali na presença de Abimeleque, ele então se finge de maluco. Ou seja, ele se faz de doido. E para nós é uma questão, é um negócio meio doido. Mas é interessante nós vermos que, mesmo diante dessa atitude de Davi, Abimeleque o expulsou. E Davi então se foi. Mas é nesse contexto, é nesse momento, é nessa ida e vinda de Davi, é que esse Salmo de número 34 é escrito. E é interessante que o texto em negrito diz assim: provai que o Senhor é bom. Quando você olha para o versículo 8, Davi nos diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ou seja, enquanto Davi fugia, Davi então não perdeu a sua esperança. Davi não perdeu a sua confiança em Deus. Por isso, quando eu olho para o Salmo de número 34, quando eu olho para a vida de Davi, o que eu encontro aqui é um cristão cheio de esperança. E é isso que nós vamos pensar nessa noite. Nós vamos meditar nesse tema nesta noite. O cristão cheio de esperança. Você é um cristão cheio de esperança? À luz do Salmo de número 34, nós vamos ver o que o cristão cheio de esperança faz. Vamos lá, esse é o nosso tema. O cristão cheio de esperança. O que ele faz então? O que esse cristão cheio de esperança ele faz? Em primeiro lugar, ele fala sempre de Deus. Ele fala sempre de Deus. O cristão cheio de esperança é alguém que fala sempre de Deus. Veja comigo o versículo 1 ao versículo de número 3. Davi diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Irmãos e irmãs, o cristão cheio de esperança é alguém que fala sempre de Deus. Davi nos convida a bendizer, a falar do Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Davi nos diz que nós devemos falar desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso, desse Deus tremendo em todas as horas da nossa vida. Se nós estivermos passando por um momento de dificuldade, nós devemos falar desse Deus maravilhoso, desse Deus que protege, desse Deus que sustenta, desse Deus que governa, desse Deus que aumenta a nossa esperança. Mas se nós também estivermos passando por um momento de alegria, por um momento de felicidade, que é onde que as coisas estão indo bem, que as circunstâncias estão bem, nós também devemos falar desse Deus. Nós devemos agradecer ao nosso Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. Por isso, o cristão cheio de esperança é alguém que fala sempre de Deus. Ou seja, ele tem prazer em compartilhar, ele tem prazer em dividir as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Mas além disso, ele tem também prazer em dividir com as pessoas quem Deus é. Quando nós olhamos para o versículo de número 2, Davi nos diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Quando nós apresentamos para as pessoas quem Deus é, certamente as pessoas terão a oportunidade de conhecer um Deus grandioso, um Deus tremendo, um Deus que está presente conosco em todas as horas, em todas as circunstâncias. Quando nós falamos de Deus, nós levamos uma palavra de esperança para as pessoas. Quantas pessoas você não tem conhecido nesse tempo, principalmente nesse período de pandemia,
pessoas que estão sem esperança, pessoas que de repente não têm aonde alicerçar os seus pés. Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite, seja um cristão cheio de esperança. Fale sempre de Deus. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar no nosso coração, não importa a circunstância, não importa o momento, Deus é prioridade na nossa vida. O próprio Senhor Jesus nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu quero dizer para você nessa noite, que o cristão esperançoso, que o cristão cheio de esperança, melhor dizendo, é alguém que fala sempre de Deus. É alguém que fala sempre de Deus. É alguém que fala quem Deus é. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é aquele que toda língua, que todo joelho se dobrará e que toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Mas nós, além de confessarmos que Ele é Senhor, nós também confessaremos que Ele é o nosso Salvador. Por isso, quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vê alguém que falava de Deus em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo era alguém que não perdia a oportunidade de falar de Deus. E por isso, a razão da sua esperança. Deus é a razão da nossa esperança. O nosso coração precisa estar cheio de Deus, para que a nossa boca possa falar de quem Ele é, que possa falar também das maravilhas que Ele faz e, principalmente, anunciar a todo o povo, a toda criatura, que há só um caminho, que há uma só verdade e que há uma só vida, e esta está unicamente em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste aí, eu quero dizer para você, seja um cristão cheio de esperança. O que ele faz? Em primeiro lugar, ele fala sempre de Deus. Vamos falar sempre de Deus. Como Davi nos diz, bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. E aí então vem esse convite maravilhoso, engrandecei o Senhor comigo, e todos nós, a uma, lhe exaltemos o nome. O cristão cheio de esperança é alguém que fala sempre de Deus. Mas o cristão cheio de esperança é alguém também que busca sempre a Deus. O cristão cheio de esperança é alguém que busca sempre a Deus. Veja comigo o versículo 4 até o versículo de número 7. Davi diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e os livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos e irmãs, o cristão cheio de esperança é alguém que fala sempre de Deus, mas é alguém também que busca sempre a Deus. Davi, no versículo 4, diz assim: eu busquei o Senhor, e Deus não o desamparou, Deus não o desprezou. Pelo contrário, Davi diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, Deus nos acolhe. Quando nós buscamos a Deus, Deus está pronto para vir ao nosso encontro. E mais ainda, Davi diz: e livrou-me de todos os meus temores. Eu quero lhe fazer uma pergunta nesse momento. Quais são os seus temores? Quais são os seus medos nesses dias? Você sabe qual é o medo? Você sabe qual é o temor?
Você sabe o que é que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua alegria, que tem tirado a sua confiança, que tem tirado a sua certeza, que tem tirado a sua esperança. Mas eu quero dizer para você nessa noite, eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, não percam a esperança. Busquem o Senhor, busquem ao nosso Deus, porque Ele vai nos ouvir, Ele tem nos ouvido, Ele tem nos acolhido e muito mais ainda, Ele tem nos livrado de todos os nossos temores. Por isso, se você tem medo, Jesus é a razão, Jesus é o único que pode livrar você de todo medo. Porque Jesus é a nossa segurança, Jesus é o nosso porto seguro, Jesus é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, Jesus é aquele que jamais vai nos abandonar. Jesus é aquele que nos segura pela mão e não solta da nossa mão. Por isso eu quero dizer para você, busque o Senhor. Ele vai te acolher, Ele vai livrar você de todos os seus temores. A palavra de Deus nos diz que nós devemos lançar sobre Ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade. Porque Jesus Cristo vai nos livrar de todas elas. Meus irmãos, minhas irmãs, busque sempre o Senhor. Ele vai te acolher, Ele vai te ouvir, Ele vai livrar você de todos os seus temores. Mas é interessante que quando nós buscamos o Senhor, nós também passamos a contemplar. A contemplar quem? O nosso Deus. Quando nós passamos a contemplar o nosso Deus, como diz Davi, nós somos iluminados. E o nosso rosto não passa por vexame. Sabe por quê? Porque quando nós clamamos, e o Senhor ouviu, e o Senhor nos livrou de todas as nossas tribulações. Como nos mostra o versículo de número 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Não tenha medo. Busque o Senhor. Abra o seu coração para Ele. Entre no seu quarto, entre naquele lugar seguro, naquele lugar secreto. Feche as portas, dobre o seu joelho e ore ao Senhor. Clame a Ele. Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu clamor. Confesse a Ele quais são os seus medos, as suas inseguranças. Confesse a Ele aquilo que tem tirado, aquilo que tem roubado a sua esperança. Eu tenho certeza que em Cristo Jesus, além de ouvir, Deus também vai perdoar você, vai proteger você e vai renovar a sua esperança. O crente, o cristão cheio de esperança, o que ele faz? Ele fala sempre de Deus. Ele busca sempre a Deus. Por isso, nos momentos mais difíceis do povo de Israel, nos momentos mais difíceis dos servos e das servas de Deus, na palavra de Deus, nos mostra que foram os dias, que foram os tempos aonde eles buscaram a Deus, onde eles clamaram a Deus, e aonde então Deus os ouviu, Deus os abençoou, e Deus veio ao seu encontro. Lembro aqui, no livro de Êxodo, ali no capítulo 3, aonde nós vemos então que Israel sofria debaixo da servidão, 400 anos já tinham passado, e Israel então clama a Deus. E nós lemos ali que esse clamor chegou até Deus. E Deus não só ouviu o clamor, mas Deus também atentou para a situação deles. E Deus então
providenciou o libertador, que naquela época, naquele tempo, foi Moisés. E eu quero dizer para você que Deus faz isso hoje. Deus ouve o seu clamor. Deus atenta para o seu clamor. E Deus já providenciou o libertador, o redentor, o salvador para a sua vida. E esse é Jesus Cristo. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Busca o Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Ele jamais abandona o seu povo. Mas o cristão também, cheio de esperança, é alguém que fala sempre de Deus, é alguém que busca sempre a Deus. E agora, irmãos e irmãs, por isso que eu falo que o cristão tem que ser cheio de esperança. Porque o cristão cheio de esperança é alguém que prova sempre, não a Deus, mas ele prova sempre de Deus. É interessante, o cristão cheio de esperança não é alguém que vive provando a Deus, mas o cristão cheio de esperança é alguém que vive provando de Deus. Olha comigo o versículo de número 8. O salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E aí nós temos um outro convite. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que é o homem que ama a vida, em que há longevidade para ver o bem? Refreia sua língua do mal, pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Irmãos, o cristão cheio de esperança é alguém que prova sempre de Deus. Davi nos diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. De fato, Deus é bom. E como temos visto aí uma frase muito dita, e é verdadeira: Deus é bom o tempo todo. E em todo o tempo, Deus é bom. E nós precisamos entender isso. Que não são as circunstâncias que vai mostrar para nós se realmente Deus deixou de nos abençoar. Deus nos abençoa em todo o tempo. Deus nos abençoa em todas as circunstâncias. Nós que afastamos, às vezes, dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, e aí então nós achamos que Deus não tem nos abençoado. Mas Deus nos abençoa em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Por isso nós precisamos provar sempre desse Deus maravilhoso. Davi diz: Deus é bom. Deus é bom porque Ele me protegeu quando eu fugi, mas Deus é bom também quando Ele me livrou da garra do urso, da garra do leão. Deus é bom porque Ele me protegeu também quando eu estava no palácio. Deus é bom porque Ele me protegeu em todas as circunstâncias. Em momento algum Deus me desamparou. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos provar desse Deus que nos convida a temer a Ele, porque Ele não vai deixar faltar nada para aqueles que o temem. Por isso que eu gosto do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo nos diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Seja no momento de escassez, mas seja também no momento de fartura. Ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo é alguém que provou sempre de Deus. O apóstolo Paulo provou de Deus quando tinha pouco, mas o apóstolo Paulo também provou de Deus quando tinha muito. O apóstolo Paulo provou de Deus nos mais diversos lugares. Ele provou da bondade de Deus na cadeia. Ele provou da bondade de Deus quando ele embarcou no navio rumo a Roma.
e ali sofreu um naufrágio, ele provou da bondade de Deus quando ele chega em terra firme. Ele provou da bondade de Deus quando ele pega ali um feixe de galhos, e naquele feixe de galhos tem uma víbora mortal, e ele joga ali, e aquela víbora gruda no seu dedo, e o pessoal fica esperando o apóstolo Paulo morrer, mas ele provou da bondade de Deus, e Deus não permitiu que ele morresse. Mas o apóstolo Paulo também provou da bondade de Deus no palácio. O apóstolo Paulo provou de Deus nos tribunais. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados a mantermos a nossa esperança viva, porque Deus tem nos abençoado. E quando nós entendemos que nós somos chamados a provar de Deus e não ficar colocando Deus à prova, a nossa vida muda. Eu quero ler com você o Salmo de número 37. O Salmo de número 37. Nós guardamos bem o versículo de número 5. Mas tem 2 versículos aqui que nós precisamos atentar para ele. Veja bem, o versículo 3 diz assim, olha, confia no Senhor. Primeira coisa, confia no Senhor. Enche o seu coração aí de esperança. Faz o bem. Faz o bem. Habita aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, vamos viver. Mas vamos viver com o nosso coração cheio de esperança, de alegria. Enquanto nós habitamos aqui na terra, alimenta-te da verdade. Ou seja, estude a palavra de Deus. Ouça bons pregadores. Ouça mensagens que vão levar você a manter a sua esperança cada dia e cada vez mais forte. E o salmista continua. Agrada-te do Senhor. É interessante esse versículo. Esse versículo não fala para você agradar o Senhor. Mas esse versículo diz para você agradar do Senhor. O salmista diz, agrada-te do Senhor. E então o que ele vai fazer? Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas para isso, é necessário você confiar. É necessário você entregar. E é necessário você descansar. Você é convidado nessa noite a provar sempre de Deus. O Deus que supre todas as nossas necessidades. O Deus que nos salvou em Jesus Cristo. O Deus que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o seu maravilhoso reino, para o reino da luz em Cristo Jesus. Você é convidado nessa noite para provar desse Deus maravilhoso. Esse Deus que tem suprido todas as nossas necessidades. Você é chamado essa noite para provar desse Deus. Esse Deus que nos abençoa. Esse Deus que é o nosso pastor. E que nós não teremos falta de nada. Esse Deus que nos diz que estará conosco todos os dias da nossa vida. E nós habitaremos na casa dele para todo sempre. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Você é convidado nessa noite para provar desse Deus. Esse Deus que Davi diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Mas o mesmo Davi que no Salmo 23 nos diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Para quem tem uma vida com Deus, para quem tem um coração cheio de esperança, para alguém que fala sempre de Deus, para alguém que busca sempre a Deus, é alguém que prova também sempre
desse Deus. Bondade e misericórdia, certamente, meu irmão, minha irmã, te seguirão todos os dias da tua vida. E quando chegar o dia da volta de Jesus, ou no dia do seu encontro com Jesus, tenha certeza que você habitará na casa do Senhor para todo o sempre. E eu quero concluir trazendo à sua mente agora a pergunta que eu lhe fiz no começo. Que tipo de cristão você é? Será que você é um cristão amargurado? Será que você é um cristão rancoroso? Será que você é um cristão triste? Eu quero dizer para você que nós fomos chamados para sermos cristãos cheios de esperança. Que você seja um cristão cheio de esperança. Que você fale sempre de Deus. Que as pessoas ao sentar, ao conversar com você, elas possam sair dali com uma mensagem de Deus para a vida delas, para o coração delas. Mas que você também busque sempre a Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Como diz o Davi, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Ele livrou você de todos os seus medos, de todos os seus temores. Assim como Ele fez com Davi, Ele fará também com você. E lembre-se, você vai provar sempre de Deus. O Davi diz no versículo de número 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Prove sempre disso. Deus tem protegido você. Deus tem guardado você e toda a sua família. Não viva com medo. Substitua o medo pela esperança. E eu quero mais uma coisa dizer ao seu coração. É hora de voltarmos a sonhar. É hora de voltarmos a planejar. É hora de abrirmos a gaveta. É hora de abrirmos as nossas agendas. É hora de abrirmos ali os nossos rabiscos e levarmos todos eles na presença de Deus. E que a nossa oração possa ser: Senhor, não seja feita a minha vontade nesse planejamento, nesses sonhos, nesses projetos, mas que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, Deus é a nossa esperança. Por isso, nós não desanimamos. Por isso, nós sonhamos, nós planejamos e nós cremos que em Cristo Jesus, Deus não só vai suprir todas as nossas necessidades, mas Ele vai nos abençoar com muito mais, como Ele sempre tem feito. E a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão. E não será por uma semana nem duas, mas serão por todos os dias da nossa vida. E nós ainda temos uma esperança muito maior, que nem a morte pode nos tirar. Que é a certeza da salvação. Que habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar todos nós, irmãos e irmãs. Que sejamos cristãos cheios de esperança. Falemos sempre de Deus. Busquemos sempre a Deus. E provemos sempre desse Deus maravilhoso, desse Deus grandioso. Renove a sua esperança em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, porque em Cristo Jesus, ó Pai, a nossa esperança é renovada. Em Cristo Jesus, ó Pai, nós lançamos fora todo o nosso medo. Pai, nós sabemos que tem lutas, que tem provações, mas nós não olhamos para ela, nós olhamos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado da nossa família.
O Senhor tem cuidado, Pai, de nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E em Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor tem nos guardado. E acima de tudo, Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor se faz presente conosco em todos os momentos. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, renova, Pai, a esperança daqueles, ó Deus, que estão com medo, que estão com a incerteza no coração, que o Senhor, Pai, retire com a tua mão de poder. E que o Senhor renove, Pai, colocando a esperança de dias melhores, a esperança, Pai, de sonhos, de projetos melhores, e que todos eles sejam aprovados, que todos eles sejam apresentados no teu altar. E que nós possamos também, Pai, ter a humildade. E que nós possamos também, Pai, confiar no Senhor, sabendo que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que a tua vontade, Pai, seja feita sobre a nossa vida, em Cristo Jesus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus continue sobre a tua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, irmãos e irmãs.